Olá! Na aula de hoje vamos tratar sobre as equações e inequações do primeiro grau, também conhecidas como equações e inequações lineares. Eu organizei esta aula relacionando os conhecimentos com as expressões algébricas e com funções. É isso que a gente vai fazer no primeiro momento, depois a gente vai analisar diversos casos de equações e inequações. Vamos lá? Então nós temos aqui uma expressão algébrica, 2x menos 6, por exemplo. É uma expressão composta de dois termos e a variável aí é x. Somente x aparece nessa expressão. Pessoal, nós já estudamos as expressões algébricas e percebemos que uma expressão algébrica ela é um número, ela representa um número e esse número depende do valor da variável. Por exemplo, quando x for igual a 1, essa expressão algébrica vai adquirir uma forma numérica, né? 2 vezes 1 menos 6, que é igual a menos 4. Quando x for igual a 5, a expressão algébrica vai valer 2 vezes 5 menos 6, que é mais 4. E assim por diante. Então, dependendo do valor da variável x, a expressão algébrica vai assumir um valor numérico. A função ela nasce no momento em que a gente atribui uma outra variável, uma outra letra para representar esse número, o número atrás da expressão algébrica. Por exemplo, 2x menos 6 é um número, mas se nós chamá-lo de y, então nós teremos que 2x menos 6 é igual a y, ou, como a gente costuma escrever, y é igual a 2x menos 6. É muito mais comum dessa forma aqui. O que isso aqui está nos contando? Está nos contando que o valor da expressão algébrica 2x menos 6 foi guardado no y. E isso aqui caracteriza uma função. Então, uma função, já antecipando esse conhecimento, é uma conexão entre duas ou mais variáveis. Então, no momento em que o x vale 2, o y vai valer quanto? O y é o resultado da expressão algébrica. Então, vai ser igual a 4 menos 6 menos 2. No momento em que o x vale 5, o valor do y vai ser igual a 4. E assim por diante. Então, estabelecemos uma conexão entre x, entre o valor da variável x, com y, com o valor da expressão algébrica total. Então, isso é função. Por outro lado, nós temos as equações e as inequações. Uma equação, ela é uma igualdade, e essa igualdade pode ser dada de várias formas. Por exemplo, 2x menos 6 igual a 0, 2x menos 6 igual a menos 5, igual a uma fração, igual a um número decimal, mas também temos outras opções. Por exemplo, 2x menos 6 igual a x mais 1. Então, nós temos 2x menos 6 igual a 0, 2x menos 6 igual a menos 5. O que isso significa? Significa uma igualdade, por isso equação, é uma igualdade entre dois números. E o que diferencia uma forma de outra é a maneira como esses dois números estão escritos. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, os dois números, um que está ao lado esquerdo e um que está ao lado direito, eles vêm escritos na forma de expressão algébrica, os dois. Já no segundo caso, 2x igual a 0, nós temos também a igualdade entre dois números, 2x menos 6 é um número, que depende do x, e ele é igual a 0, que está do lado direito. Então, essa é a missão da equação, é encontrar o valor da variável, nesse caso x, para que o número da esquerda seja igual ao número da direita. Então, isso é resolver uma equação. Olha esse terceiro caso, 2x menos 6 igual a menos 5. Então, também nós temos uma expressão algébrica igual a um número conhecido, explícito. O que nós queremos aqui? É determinar o valor do x, o valor da variável, para que, de fato, o número da esquerda seja igual ao número da direita. Como que a gente procede? Quer dizer, qual é o método, qual é o procedimento para resolver essa equação? Quer dizer, qual é o método, qual é o procedimento para que a gente
determine o valor do x para que essa equação seja verificada, seja verdadeira. Esse método consiste em isolar o x. Então, nosso objetivo aqui é isolar o x. E como isso é feito? Que ferramenta matemática, que operação, que propriedade matemática nos permite isolar o x? Outra pergunta. Por que isolar o x realmente é a nossa meta e por que ele resolve a equação? Você já percebeu o que você está escrevendo quando você isola o x? Veja bem, nós temos 2x menos 6 igual a menos 5. Quando eu isolar o x, quer dizer que o x vai ficar de um lado, geralmente do lado esquerdo, a gente gosta, né, do x do lado esquerdo. Quando eu isolo ele vai estar assim, ó, x igual a alguma coisa. Só que essa alguma coisa do lado direito aqui, ela não tem mais x, então ela é só um número. Então no final, quando a gente isolar o x, vai estar escrito x igual a um número. Que x igual a um número está me dizendo qual é o valor do x, que é exatamente a nossa meta. Determinar o valor do x para que a equação seja verdadeira, seja verificada. Nós temos 2x menos 6 igual a menos 5, nós vamos resolver uma série de operações aqui, quer dizer, qual é o método que nós vamos utilizar aqui para incorporar nesse modelo até chegar no momento que a gente consiga isolar o x igual a algum número. E aí está resolvida a nossa equação linear ou equação do primeiro grau. Para entender um pouco mais sobre esse método aqui, ó, vamos lembrar de dois números que são iguais, né? Então nós temos aqui uma equação, uma igualdade. Imagina 5 igual a 5. Verdade, né? Isso aqui é verdade. O que acontece se eu somar, por exemplo, 3 do lado direito? Se eu somar 3 do lado direito, vai ficar assim, ó, 8 do lado direito. E o lado esquerdo vai continuar igual a 5? Será que isso é verdade? Não é, né? 5 não é igual a 8. Então, se eu somei 3 do lado direito, no número que está do lado direito, eu sou obrigado a somar 3 no número que está do lado esquerdo também. Porque assim eu vou ter 8 igual a 8, e eu vou continuar tendo uma igualdade entre dois números. Então, se eu somar alguma quantidade de um lado, seja direito ou esquerdo, eu vou ter que fazer a mesma coisa do outro lado. Isso também não é só para mais 3, né? Poderia ser menos alguma quantidade. Vamos ver aqui, ó, 5 igual a 5, vamos partir disso. Ó, o 5 é igual a 5. Se eu diminuir 10 unidades do lado direito, eu vou transformar o lado direito no número menos 5. Então eu vou ter que diminuir menos 10 também do lado esquerdo, para que eu continue tendo uma igualdade entre os números envolvidos, um do lado direito e um do lado esquerdo. A multiplicação também é possível, pessoal. Imagina aqui, ó, 5 igual a 5. Se eu multiplicar por 2 o lado direito, eu tenho que multiplicar por 2 o lado esquerdo, para manter a igualdade entre os números. Também posso multiplicar por um número negativo, vai dar menos 10, desde que eu faça isso dos dois lados. Então, a ideia da resolução de equações é você fazer operações dos dois lados da igualdade. Pode ser soma, pode ser uma diferença, eu vou retirar 5 é igual a 5, mas eu vou retirar 2 unidades dos dois lados, quer dizer, menos 2. Então, menos 2 aqui vai dar 3, menos 2 aqui também vai dar 3. Então, não importa qual número eu vou utilizar, qual operação eu vou fazer, desde que eu faça dos dois lados da igualdade. E é esse conjunto de operações, essa observação, que nos permite entender o método que a gente usa para resolver equações. Geralmente, né, 5 igual a 5 é um caso óbvio para você analisar. Então, imagine que eu tivesse aqui 2x menos 4 igual a 5. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho um número do lado esquerdo, um número do lado direito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou somar 3 dos dois lados. Eu posso fazer isso que não altera. A gente viu que se eu somar 3 dos dois lados não altera nada. Só que se eu somar 3, será que vai me ajudar? Bom, do lado esquerdo vai ficar o 2x, 3 com menos 4 vai dar menos 1, e do lado direito vai dar 8. Quer dizer, de 2x menos 4 igual a 5, eu fiquei com 2x menos 1 igual a 8. Não melhorou nada, na verdade, né? Mas sabe por que não melhorou nada? Porque nós somamos o 3 dos dois lados. Tem um número muito melhor para somar dos dois lados, que nos permite chegar um pouco mais perto do nosso grande objetivo.
Qual é o nosso grande objetivo? Isolar o x, chegar a uma expressão um pouco mais parecida com x igual a alguma coisa. Cada vez mais próximo disso que nós temos que chegar. Então, nesse caso, eu vou somar mais 4 dos dois lados. Por que mais 4, pessoal? Porque eu estou vendo aqui ó, um menos 4. No momento em que eu somo 4 unidades no lado esquerdo e 4 unidades do lado direito, eu vou ficar com 2x mais 4 menos 4 igual a 5 mais 4. Aí eu estou um pouco mais perto do objetivo, tá vendo? O x ficou um pouquinho mais isolado. Isso aqui, essa compreensão que é extremamente importante, porque você vai fazer uma série de operações, vai somar, vai diminuir, vai multiplicar, vai dividir, de modo que cada vez que a gente passa uma etapa para outra, a nossa equação está mais reduzida, está mais próxima do objetivo que é isolar o x. Uma observação extremamente importante aqui, que é o que a gente costuma fazer sempre, mas ela não é um pensamento muito correto. 2x menos 4 igual a 5. A gente pensa assim, tem um menos 4 aqui, joga para o outro lado com sinal trocado, mais 4. E aí ele desaparece daqui e passa para lá mais 4. Fica 2x igual a 5 mais 4. Pessoal, esse pensamento ele não está correto na maneira matemática. Ele está correto no procedimento. A gente pode pensar isso, tá? Mas a gente não pode esquecer a verdade sobre aquele mais 4 que apareceu do lado direito. Esse aqui, ó. Por que aparece? Por que ele passa para lá? Na verdade, nenhum número passa para lugar nenhum. O que acontece, ó, volta para a linha anterior. Ó. Quando eu somei 4 dos dois lados da identidade, essa é uma operação matemática verdadeira, somei quantidades iguais dos dois lados, o lado esquerdo anulou o 4 e o lado direito ficou com o mais 4. Então dá uma ideia de que esse 4 aqui, desse menos 4 que estava aqui, parece que ele passou para o outro lado com o sinal trocado. Né? Passou. Na verdade, ele só tem essa compreensão, por quê? Porque do lado esquerdo anula, cancela, e do lado direito ele fica ali. Certo? Então essa é a verdade sobre esse passa para lá e passa para cá. Não existe esse negócio de passar para lá e para cá. Na prática, a gente acaba levando isso para frente, né? Levando isso para o nosso procedimento. Mas desde que você entenda, então, essa ideia de que não passa nada para um lado para o outro, tem essa ideia de somar quantidades iguais, está tudo bem. Então, no fundo, nós ficamos com 2x igual a 9, e aí nós conseguimos nós chegamos a uma linha mais perto de isolar o x. Agora nós temos o 2 que multiplica o x, igual ao 9. E aí, como nós queremos isolar o x igual a alguma coisa, pensa comigo, que operação nós vamos fazer agora para que esse 2 aqui desapareça daqui? Por que esse 2 tem que desaparecer? Para nós isolarmos o x. Como esse 2 está multiplicando e eu quero neutralizar ele, eu quero que ele desapareça, eu vou dividir os dois lados por 2. Por quê? Porque primeiro que é uma operação que pode ser feita, dos dois lados não altera nada. Se fossem dois números conhecidos, 5 é igual a 5, e eu dividisse dos dois lados por 2, não vai alterar nada. Então, no fundo, o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Nós não estamos mexendo com o número, nós só estamos escrevendo ele de uma outra maneira, uma maneira que permita isolar o x. O que acontece do lado esquerdo? Eu tenho 2 multiplicando, 2 dividindo. Vai-se embora o 2. E do lado direito, o que acontece? O 2 fica dividindo 9. 9 dividido por 2. Ou você divide isso e dá 4,5, ou você deixa isso na forma de fração. Independentemente do que você faça, o nosso objetivo foi alcançado. X é igual a 9 sobre 2, o x está isolado, né, ou 4,5, é o valor necessário para que a igualdade seja estabelecida, seja verificada. Essa aqui, essa igualdade, 2x menos 4, é um número, ele é igual a 5 no momento em que o x for igual a 4,5. Dá para, inclusive, a gente confirmar
esse resultado aí, certo? Por quê? Porque se o x for igual a 4,5, o que vai acontecer com o número? Vai dar 2 vezes 4,5 menos 4. Vai dar 9 menos 4, que realmente é 5. Quer dizer, quando o x é 4,5, o número da esquerda é realmente igual ao número da direita. E essa é a grande missão na resolução de equações, em especial das equações lineares. Mas essa ideia vale para qualquer tipo de equação. Uma observação final para esse exemplo aqui é o tal do 2 vezes x igual a 9. É só passar o 2 para lá dividindo. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Aí fica x igual a 9 sobre 2. Esse pensamento, na forma matemática, ele está incorreto, mas na prática a gente acaba também levando à frente isso. Por quê? Será que esse 2 passa para lá dividindo? Não. Nada passa para lá, nada passa para cá. O que aconteceu aqui é que no momento em que nós dividimos os dois lados por 2, o lado esquerdo neutralizou o 2, então ele desapareceu realmente daqui, porque ficou 2 multiplicando 2 dividindo, então ele desaparece do lado esquerdo, e do lado direito ele não desaparece, ele fica ali dividido por 2. E aí dá uma impressão que aquele 2 que morava aqui na esquerda passou para lá dividindo, certo? Então, cuidado. Leve essa ideia, se você quiser, de passa para lá, passa para cá, mas saiba a verdadeira operação matemática que está por trás dos bastidores aí. Nesse slide eu sintetizo o tipo de equação com o método ou procedimento que a gente deve seguir para resolver. No caso, o nosso foco é a equação linear, a equação do primeiro grau, que a gente resolve fazendo uma gama de operações em ambos os lados da igualdade até isolar o x. E a gente viu por que isso funciona. Se fosse uma equação do segundo grau, uma equação modular, exponencial, logarítmica e trigonométrica ou trigonométrica, nós seguiríamos outros métodos, outros procedimentos. Mas isso é conteúdo para as próximas aulas. Esse slide aqui, ele sintetiza as equações do primeiro grau, ou equações lineares. O nosso objetivo, então, é determinar o valor do x, ou o conjunto de valores de x que fazem com que aquela equação realmente seja verdadeira, ou seja, o número que está à esquerda realmente seja igual ao número que está à direita. E essa equação ela pode vir de várias formas, como eu já mencionei. Ela pode estar igualada a zero, igualada a um número que não seja o zero, evidentemente, a 2 menos 5, 8, a um número fracionário, aí, uma fração, um número decimal, ou pode ser uma expressão algébrica do lado esquerdo igual a uma expressão algébrica do lado direito, como esses três casos aqui estão apresentados aí. Além do mais, quando a gente resolve uma equação algébrica, nem sempre nós vamos ter uma solução. Muitas vezes a gente tem uma única solução, mas existem casos em que a gente nem vai ter solução, quer dizer, não existe solução. Em outros casos ainda, a equação vai possuir infinitas soluções. Então, a priori, gente, a gente não consegue afirmar nada. Nós temos que resolver a equação e interpretar cada etapa dessa nossa resolução. Para ir lá no final a gente ver realmente, olha, essa equação tem uma única solução e essa solução é x igual a 4,5. Essa solução é x igual a menos 1, é zero, etc. Uma observação importante aqui é que eu separei uma expressão igual a zero. Quer dizer, esse primeiro caso aqui, ó, igual a zero, igual ao número. No fundo, igual a zero, igual ao número é a mesma coisa, o zero é um número. Mas por que eu separei o igual a zero, pessoal? O igual a zero, ele recebe um nome especial, ele tem uma característica especial. Quando a gente iguala a zero, nós estamos determinando a raiz dessa equação aí, a raiz dessa expressão, a raiz dessa função. Então, quando a gente iguala a zero, é de fato um caso especial. E o que significa isso, pessoal? Significa que nós estamos buscando o valor da variável para anular a expressão algébrica, para anular o valor do número que está à esquerda. E nesse caso, isolar o x é fácil. Basta diminuir 5 dos dois lados da igualdade, eu vou ter menos 5 mais 5 anula, fica x do lado esquerdo igual a menos 5 do lado direito.
e aí a gente já isolou o x, quer dizer, a gente já resolveu a equação. Quer dizer que x igual a menos 5 é a raiz da expressão x mais 5. É a raiz da função y igual a x mais 5. Como exemplos, nós temos 4 casos. Esses 4 casos vão incorporar as 3 situações possíveis. Uma única solução, infinitas soluções e um caso onde não há solução. Vamos ver cada um deles? Então, o primeiro caso, 3x menos 4 igual a 5. Se eu somar 4 dos dois lados, eu vou ter 3x igual a 5 mais 4, que é 9. Então, 3x igual a 9. Agora eu preciso me livrar desse 3. Então, eu vou dividir tudo por 3. Quer dizer, dividir toda a equação. Dividir o lado esquerdo e o lado direito. Vai ficar x igual a 9 dividido por 3. X igual a 3. Essa é a solução da equação original. Quer dizer, o valor do x para que essa equação aqui seja verificada, seja verdadeira. Vamos fazer isso no primeiro caso, nesse primeiro exemplo. Então, se o x é 3, vai ficar 3 vezes 3 menos 4 do lado esquerdo, 5 do lado direito. 9 menos 4 do lado esquerdo, 5 do lado direito. 5 do lado esquerdo, 5 do lado direito. Realmente, essa equação aqui, ela é verdadeira, ela é verificada quando x é igual a 3. Segundo exemplo, 8 menos x igual a 5. Nesse caso, eu vou somar menos 8 na equação toda, então esse 8 vai desaparecer e do lado direito vai aparecer o menos 8. Quer dizer, menos x é igual a menos 3. O x ainda não está isolado, afinal de contas tem um sinal de menos na frente aí do x. Então a gente multiplica tudo por menos 1. Lembrando que multiplicar por menos 1, pessoal, significa inverter, trocar o sinal de todo mundo que aparece na equação. Então o menos x vai ficar mais x e o menos 3 vai ficar mais 3. E está resolvida a equação, por coincidência, temos a mesma solução, a mesma resposta. X é igual a 3. O nosso terceiro exemplo, temos 2x menos 4, uma expressão algébrica do lado esquerdo, igual a 2 que multiplica x menos 2 do lado direito. Também uma expressão algébrica. Bom, antes de mais nada, seria interessante resolver esse parênteses aqui do lado direito. Então, nós vamos ter 2x menos 4 do lado esquerdo. Observe que eu não estou me preocupando com o lado esquerdo, então eu só vou copiá-lo. E do lado direito, nós temos 2 que multiplica x, menos com mais dá menos, número com número dá 4. Então, 2x menos 4 do lado direito. Ora, a gente nem precisa continuar. Se nós lermos com atenção, nós temos 2x menos 4 igual a 2x menos 4. Qual é o valor que eu tenho para o x para que o número da esquerda seja igual ao número da direita? Ora, 2x menos 4 é igual a 2x menos 4 para qualquer valor de x. Isso significa que o x pode ser qualquer número real que eu vou observar a igualdade, que eu vou observar que a equação dada ela é verdadeira. Você pode fazer qualquer teste se você quiser. Coloca x igual a 1, x igual a menos 50, x igual a 8,5, x igual a π, qualquer número. E você vai ver que o número da esquerda é igual ao número da direita, porque é exatamente isso que está falando, gritando essa equação matemática aí. Contudo, se você continuar, eu não observei isso, eu não percebi, e continuei resolvendo, o que vai acontecer, pessoal, se você for até o final? Você vai somar 4 dos dois lados, para que esse 4 desapareça, fica 2x igual a 2x menos 4 e apareça aqui. Depois você vai observar que menos 4 mais 4 aparece do lado direito também, então ele também se anula. E aí você vai ficar com 2x igual a 2x. Bom, você pode dividir tudo por 2, e aí fica, esse 2 anula, porque fica dividido por 2 aqui, e esse 2 anula porque também está dividido do lado direito. Então fica x igual a x. Você pode diminuir x dos dois lados, quer dizer, menos x dos dois lados. Então fica x menos x do lado esquerdo, x menos x do lado direito.
x menos x dá zero, x menos x dá zero. Quer dizer, zero é igual a zero. O que acontece? Qual é a interpretação disso? Zero igual a zero. Olha, pessoal, cada linha da nossa resolução significa uma equivalência. Quer dizer, 2x menos 4 igual a 2 que multiplica x menos 2 é equivalente a 2x igual a 2x menos 4 mais 4. Está aqui, ó. É a mesma coisa. É a mesma equação. É a mesma. Que ainda é a mesma que a de baixo, que é 2x igual a 2x. Mesmíssima equação, por incrível que pareça, ela só foi reescrita. A gente só está reescrevendo a equação. No momento em que a gente conseguir reescrever isolando o x, a gente resolveu. Em muitas situações acontece isso. Em outras acontece o quê? 2x é igual a 2x, x é igual a x, 0 igual a 0. Então todas essas equações são a mesma. Quer dizer, para que 2x menos 4 seja igual a 2 que multiplica x menos 2, tem que acontecer que 0 seja igual a 0, que é a mesma coisa. Aí você pergunta, tá, mas quando que 0 é igual a 0? Sempre. Não importa o valor do x, 0 é sempre igual a 0. Você poderia ter obtido aqui no final outra expressão, por exemplo, 2 igual a 2, menos 5 igual a menos 5. Seriam todas expressões iguaizinhas, fundamentalmente falando, a 0 igual a 0. Porque você vai ter uma igualdade que é sempre verdadeira. 0 igual a 0, 2 igual a 2, menos 5 igual a menos 5. Não importa o valor do x. Qual é a solução? Infinitas soluções, x pode valer qualquer número real. E aí o nosso quarto e último exemplo, nós temos 2 que multiplica 3 mais x do lado esquerdo, um número, igual a 2x menos 1 do lado direito, um outro número. Quer dizer, nós precisamos determinar o x para que a igualdade entre esses dois números seja verdadeira. Vamos trabalhar com o parênteses do lado esquerdo na primeira operação, na primeira leva. Então, nós temos 6 mais 2x igual a 2x menos 1. Eu vou somar menos 6, quer dizer, eu vou diminuir 6 unidades no lado esquerdo e no lado direito. Por que eu vou diminuir 6 unidades? Para cancelar esse 6, vai ficar só o 2x do lado esquerdo, 2x menos 1, menos 6 do lado direito. Então, eu tenho 2x igual a 2x menos 7. Agora, eu vou diminuir 2x dos dois lados. Para quê? Para que esse 2x desapareça. Então, vai ficar 2x menos 2x do lado esquerdo igual a 2x menos 2x menos 7 do lado direito. Esse 2x anulado com esse, só que esse aqui também foi anulado. Então, do lado esquerdo, não sobrou nada, sobrou 0. Igual a menos 7 do lado direito. Opa! O que acontece aqui? Qual é a interpretação? A interpretação segue os mesmos passos da questão anterior. Eu tenho aqui a equação original. Para que essa equação seja verdadeira, eu tenho que ter como verdadeiro também essa equação, essa equação, essa equação e essa equação aqui. Essa equação quer dizer essa igualdade. Para que a equação original seja verdadeira, essa final também tem que ser. Mas 0 é diferente de menos 7. Então isso aqui é falso. Ela é sempre falsa. Quer dizer que não importa o valor do x, o lado esquerdo vai dar 0 e o lado direito vai dar menos 7 sempre. Que é uma questão, é uma identidade falsa. Quer dizer que essa equação, ela está tentando nos enganar. Essa equação não existe. Ela é sempre falsa. Sei lá, coloca x igual a 2 para você observar quanto vai dar isso aqui, ó. Se x é igual a 2, o lado esquerdo vai ficar 2 que multiplica 3 mais 2. O lado direito vai ficar 2 que multiplica 2 menos 1. Será que vai ser uma igualdade realmente? O lado esquerdo vai dar 5 vezes 2 vai dar 10. O lado direito vai ficar 4 menos 1 que vai dar 3. Quer dizer, quando x é igual a 2... eu estou afirmando, quer dizer, essa equação está nos afirmando que 10 é igual a 3. Assim como a resolução dela nos informou que 0 é igual a menos 7. Então, quando você chega
resolve uma equação e chega numa questão como essa, você só interpreta assim, peraí, isso aqui é um absurdo, isso aqui é falso, a nossa equação é falsa. Qual é a solução, portanto? Não existe solução. Essa é a resposta. Não existe solução. Não existe valor de x para resolver essa equação aqui. E esses são os três casos. Existe uma única solução, existem infinitas soluções, quer dizer, qualquer valor de x vai resolver a equação. E o terceiro e último caso, que não existe solução, não existe valor para x para resolver a equação. Nós resolvemos alguns exemplos para observar os três casos possíveis que podem acontecer na resolução de equações. Esses 4 exemplos aqui, eles são também resolvidos do mesmo jeito que a gente resolve equações lineares, equações do primeiro grau, porém eles não são exatamente equações do primeiro grau. Observe, x mais 1 dividido por x igual a 1. 9x mais 4 dividido por x quadrado mais 2x igual a 7 sobre x mais 2. Quer dizer, não é linear, isso é quadrático, tem x quadrado, é do segundo grau. X mais 3 ao quadrado igual a 25. Também tem aí uma equação do segundo grau, que a gente ainda vai estudar. X quadrado menos 7x igual a 0. Também é um caso especial. O que eles têm realmente de especial? Como que a gente resolve esses casos? O primeiro caso, x mais 1 sobre x igual a 1, na verdade a gente multiplica tudo por x, né? Vou colocar o pontinho aqui, então multiplica tudo por x, e aí você vai ter vezes x do lado esquerdo, vezes x do lado direito. Esse x vai eliminar esse x, o lado esquerdo fica x mais 1, igual a x do lado direito. Aí você faz o quê? Você diminui x. Para quê? Para que você tenha anulado aí o x do lado esquerdo, e vai anular o x do lado direito também. Infelizmente, porque aí nós vamos ter 1 igual a 0, que é um absurdo, que é falso, quer dizer que essa equação original ela não tem solução. O nosso segundo exemplo, nós temos uma expressão, uma fração algébrica do lado esquerdo igual a uma fração algébrica do lado direito. Como é que eu vou resolver isso? Então nós vamos utilizar as técnicas que a gente já estudou sobre fatoração. Nós temos x aqui nos dois termos, vamos fatorar esse termo. Então eu só vou me preocupar com aquela parte aí da expressão. Então x aqui fica x mais 2 igual a 7 sobre x mais 2. Tá vendo? Eu só me preocupei com essa parte, o resto tudo eu copiei. E agora, o que nós podemos fazer aqui, pessoal? Nós vamos multiplicar por x mais 2 do lado esquerdo e do lado direito. Por que isso? Porque x mais 2 vai multiplicar e vai dividir o lado esquerdo, então ele pode ser simplificado. E x mais 2 vai multiplicar e vai dividir o lado direito, então ele também pode ser simplificado. Lembra do princípio da simplificação? O x mais 2 ele aparece em todos os termos, então ele pode ser simplificado. Com isso, o lado esquerdo fica 9x mais 4 igual sobre x igual a 7. E aí temos uma equação muito parecida com o primeiro caso especial. Vamos multiplicar tudo por x. Ficamos com x do lado esquerdo, x do lado direito. Nós temos 9x mais 4 do lado esquerdo igual a 7x do lado direito. Agora a gente vai passar o 4 com o sinal trocado, menos 4 aqui. Quer dizer, vai somar menos 4 dos dois lados. Então fica 9x igual a 7x menos 4. Agora o 7x, nós precisamos que ele apareça do lado esquerdo, junto com o 9x. Então a gente diminui 7x dos dois lados, ou passa o 7x para cá, menos 7x. Então fica 9x menos 7x igual a menos 4. E aí nós vamos ter do lado esquerdo 2x, do lado direito menos 4. Agora é a vez do 2 que está multiplicando, vai aparecer do lado direito dividindo. Quer dizer, x é igual a menos 2. Quando nós temos uma fração, nós sabemos que o denominador ele não pode ser zero. Quer dizer, a parte de baixo da fração não pode ser zero. Como nós temos duas frações, temos duas análises para fazer.
Se nós pegarmos a parte de baixo do lado esquerdo, nós temos isso aqui. Isso aqui não pode ser zero. O lado direito é x mais 2. Ele não pode ser zero. Contudo, a nossa resposta é x igual a menos 2. E quando x for igual a menos 2, aqui vai dar zero e aqui vai dar zero. Quer dizer, essa equação ela também não possui solução. O nosso próximo exemplo, x mais 3 ao quadrado igual a 25. Então, nós sabemos expandir o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se a gente expandir, nós vamos obter essa expressão aqui, essa equação aqui. E aí é uma equação do segundo grau que a gente vai ainda aprender a resolver. No entanto, nós não precisamos expandir essa expressão. Nós podemos já trabalhar com o quadrado, fazendo a operação inversa. Então, x mais 3 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Quer dizer, x mais 3 é igual a mais ou menos 5. E aí nós vamos resolver essa equação de duas formas. Uma é quando x mais 3 é igual a mais 5, e a outra é quando x mais 3 for igual a menos 5, que é o que está escrito aí no lado direito. O mais ou menos 5 significa isso. Ora é mais, ora é menos 5. Então nós temos duas equações para resolver. E aí a gente resolve as duas e obtém duas respostas. Então x igual a 2 é uma resposta. E aqui no outro caso nós temos menos 5 menos 3, x igual a menos 8. Se o x for igual a 2, vai dar 2 mais 3, que é 5 ao quadrado. 25. Ok. Quando o x for igual a menos 8, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter menos 8 mais 3, que é menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. Ok, também. Então a gente consegue verificar o valor da solução, se de fato ela é realmente uma solução verdadeira. Não há necessidade de verificar nesses casos, porque nós só fizemos operações matemáticas válidas, verdadeiras. E também não tivemos nenhuma simplificação. Problemas acontecem quando a gente simplifica expressões algébricas, como o exemplo anterior. E aí nós temos o nosso último caso especial, x² menos 7x igual a zero. Por que ele é um caso especial? Ele também é quadrado, né? Então é uma equação quadrática. Não vamos resolver do método quadrático? Não. Nós vamos observar que o x aparece em todos os termos, vamos fatorá-lo, portanto teremos x que multiplica x menos 7 igual a zero. E aí nós vamos observar que nós temos um produto. Dois números, x que multiplica x menos 7 igual a zero. Quando que o produto entre dois números reais é igual a zero? Quando um deles for zero. Quer dizer que essa equação ela é dividida em dois casos também. Ou o primeiro número é zero, nesse caso, ou o primeiro número x é igual a zero, ou o segundo número x menos 7 é que é igual a zero. E aí nós vamos resolver essas duas equações separadamente. É claro que essa primeira equação ela já nasceu resolvida. X é igual a zero. Ela já nasce resolvida, então já está na solução. Uma possível solução, x igual a zero. A segunda equação a gente vai resolver e vai obter x igual a 7. Então é uma segunda solução. Também nesse caso temos duas respostas, ou o x é zero ou o x é 7. E você pode confirmar o resultado substituindo o x pelo valor. Se o x for igual a zero, fica zero ao quadrado menos 7 vezes zero. Vai dar zero realmente. Se eu substituir por 7, vai dar 7 ao quadrado, que é 49, menos 7 vezes 7, que é 49, que vai dar igual a zero também. Então, tanto x igual a zero quanto x igual a 7 são realmente respostas para essa equação aí. Lembrando que eu fiz a confirmação apenas por de cunho didático, apenas para mostrar para vocês que ainda assim a gente consegue confirmar os resultados obtidos. Nós resolvemos vários casos de equações lineares. Casos especiais, casos mais comuns. Esse slide aqui eu trago 6 exercícios resolvidos. Mas a dinâmica eu gostaria de fazer um pouquinho diferente com vocês. Vocês vão anotar esses exercícios, vão tentar resolvê-los e aí vão dar sequência no vídeo.
A resolução eu vou apresentar agora. Então, pausa o vídeo, tenta resolver e confere a tua resposta com a minha. Vamos lá? Esse primeiro problema nós temos 3x menos 2x dentro do parênteses, quer dizer, 3x menos 2x dá x. A gente já pode observar isso para simplificar um pouco as nossas contas. Fica 2 que multiplica x mais 7 igual a 30. E aí eu vou resolver aqui essa multiplicação. 2x mais 14 igual a 30. Depois eu tenho 2x igual a 30 menos 14, que vai dar 16 do lado direito. Então, 2x igual a 16. Depois eu tenho 2 que está multiplicando. É como se ele passasse dividindo. Então, fica x igual a 16 dividido por 2, que é 8. E essa é a solução da primeira equação. Segundo exemplo, segundo exercício resolvido, nós temos uma série de operações para fazer antes de começar com o método mesmo, com o procedimento para resolução. Então, nós temos uma multiplicação com parênteses aqui do lado esquerdo e uma do lado direito, que a gente pode fazer na mesma etapa de operações. Então, nós temos 6 que multiplica 2, menos 3 vezes x, regra dos sinais menos, números 3 e letras x. Regra dos sinais mais, números 12, sem letras nesse caso. Igual a 5 que multiplica 2 vezes x mais 1, 2x mais 2, e menos 2 ainda, fecha o colchete. Podemos organizar um pouco melhor, nós temos 6 que multiplica menos 3x mais 14 do lado esquerdo, e o 5 que multiplica o 2x do lado direito apenas, já que esse 2 foi anulado com o menos 2. Agora sim, 6 que multiplica menos 3x dá menos números 18, letra x. 6 e 14, nós temos regra dos sinais dá mais, e 6 vezes 14 dá 84. Igual a 5 vezes 2, 10x. Agora sim, nós temos uma equação no seu formato mais comum para resolver. Passamos o 18x para o lado direito, quer dizer, vamos somar 18x em ambos os lados, nós vamos ficar com 84 do lado esquerdo, 10x mais 18x ao lado direito. Pessoal, eu fiz de propósito aqui, passei o x para o lado direito, não é muito comum, a gente gosta, a gente prefere do x do lado esquerdo, mas não tem problema algum deixar o x no lado direito. Então, nós vamos ter 28x do lado direito e 84 do lado esquerdo. Se você preferir, você pode girar essa equação, fica 28x igual a 84, e continuar resolvendo, ou deixar o x do lado direito, que também não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Aqui nós vamos fazer o seguinte, o 28 está multiplicando, ele vai aparecer dividindo 84, ficando isolado o x. X é igual a 84 sobre 28. Claro que aqui nós temos algumas simplificações para fazer. 84 por 2 dá 42, 28 por 2 dá 14. Ainda dá para simplificar por 2, dá 21 sobre 7. Espera aí, 21 sobre 7 é 3. Quer dizer, 84 dividido por 28 é, no fundo, igual a 3. E aí nós temos a nossa resposta. X é igual a 3 ou 3 é igual a x. Esse é o valor da variável para que a equação original seja verificada, seja verdadeira. O nosso próximo exemplo, 4 que multiplica x mais 8 igual a 6x menos 2. Então, apenas um trabalho de multiplicação no lado esquerdo. Então, nós temos 4x mais 32 igual a 6x menos 2. E aí resolvemos. Eu prefiro passar o 4x para o lado de lá e o menos 2 para o lado de cá na mesma leva. Então, nós temos 32 mais 2 igual a 6x menos 4x. Uma operação, na verdade, uma observação interessante é que como eu vou passar o menos 2 para o lado esquerdo e o 4x para o lado direito, o 32 que está do lado esquerdo e o igual a 6x do lado direito eu já posso copiar. Então, essas duas informações, o 32 e o 6x, elas congelam. Perceba que o 32 se mantém do lado esquerdo,
o 6x se mantém do lado direito, e os novos elementos aqui aparecem. O 4x desapareceu do lado esquerdo, apareceu no lado direito, o menos 2 desapareceu do lado direito e apareceu no lado esquerdo. Lembrando que estamos seguindo com essa visão, passa para lá, passa para cá, mas sabendo que a operação matemática verdadeira não é exatamente passa para lá, passa para cá, certo? Bom, continuando, nós temos 34 do lado esquerdo, 2x do lado direito, o 2 está multiplicando, passa dividindo, então fica x igual a 34 sobre 2, que é 17. X é igual a 17, é o valor da variável. O próximo exemplo, o exercício resolvido, x sobre 8 igual a 5 sobre 20. Antes de mais nada, você pode perceber que o lado direito pode ser simplificado por 5 e retorna 1/4. Então, a nossa equação é x sobre 8 igual a 1 sobre 4. E aí o 8 que está dividindo, ele aparece multiplicando o lado direito. E aí você vai ter 8 dividido por 4, que é 2. Simples e rápido. E o nosso último exercício resolvido, nós temos 3 frações do lado esquerdo igual a 1 do lado direito. Interessante efetuar o MMC, tirar o mínimo múltiplo comum, como a gente costuma dizer, deixando toda a fração do lado esquerdo como uma coisa só. Então nós temos aqui, entre 6 e 12 é o próprio 12. Entre 12 e 15, você vai lá, fatora o 12 e o 15, para observar o valor do mínimo múltiplo comum. Então você tem, por exemplo, 3, 4, 5, você tem o 4 e o 5. Então o MMC vai ser o produto de 3, 4 com 5, que dá 60. E aí você faz as devidas operações, nós temos 60 dividido por 6 dá 10, vezes x. Mais 60 por 12 dá 5 vezes x, 5x. Mais 60 por 15 dá 4 vezes x, 4x. Então, do lado direito nós temos 19x sobre 60 igual a 1. 60 multiplicando o lado direito. Então, fica 60 vezes 1. E aí o x é igual a 60 dividido por 19. Como o 19 é primo, ou o 60 vai ser o múltiplo de 19, ou a conta termina por aí. Ao final dos slides, você encontra uma outra variedade de problemas para você resolver. Essa segunda parte da aula, nós vamos falar sobre as inequações do primeiro grau. Basicamente, resolver uma inequação consiste em determinar o conjunto dos valores de x ou da variável em questão para que a inequação seja verdadeira, seja verificada. Nosso primeiro exemplo, 3x menos 4 menor do que 5. Então, nesse caso aqui, nós temos uma resolução, o método para resolução é muito parecido com os das equações, como se tivesse um igual a 5 aqui. Então, o processo é muito parecido. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar o 4, ou pensar que o 4 acaba trocando de lado, aí fica 3x menor do que 5, e aí o 4 aparece aqui, mais 4. Quer dizer que 3x é menor do que 9. Esse 3 agora está multiplicando, ele vai aparecer dividindo o lado direito. Então, nós temos 9 dividido por 3, então x é menor do que 3. Aqui nós temos um adicional, que é a forma como a gente escreve essa resposta. X é menor do que 3. Então, a rigor, nós temos um conjunto solução, onde o x é um número real, portanto, x pertence ao conjunto dos reais, tal que o x é menor do que 3. Esta é a forma mais correta de escrever a solução de uma inequação. Uma segunda alternativa é representar o conjunto solução através de uma ilustração, de um desenho. E esse desenho é a reta real. Então, nós temos aqui a reta real, onde a gente apresenta uma referência, geralmente o número 0, e aí o x igual a 3 está aqui, mas nós estamos interessados nos valores de x menores do que 3. Então, a bolinha aberta aparece aí, e nós fazemos essa anotação, então, x menor do que 3. Tá? Então, repetindo aqui, a bolinha é aberta, fica o desenho dessa maneira. Uma outra alternativa
que é um meio termo, um pouco formal, um pouco visual, é através da notação de intervalos. Então, a solução é um número menor do que 3. Então, 3 está aqui e vai até o menos infinito, aberto nos dois intervalos, nos dois elementos. Quer dizer, o que significa isso aí, esse conjunto aí? Significa que o 3 ele não está dentro do conjunto. Por isso, desse símbolo aqui de colchete apontado para fora do número. Vamos fazer alguns esclarecimentos sobre o símbolo de intervalo, através de colchetes, né? Então, como nós vimos, nós tivemos um colchete aberto, menos infinito até 3 aberto. Colchete aberto é esse colchete que está apontado para fora do intervalo. O colchete fechado, o colchete que aponta para dentro do intervalo, por exemplo, menos infinito até 3, fechado no 3. O infinito é um caso particular porque ele sempre é aberto, não tem como fechar o infinito. O infinito ele representa uma ideia de um número que vai sem término, ele vai para menos infinito, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão e continua no lado infinito. Se for mais infinito é porque ele continua para valores positivos e vai. Aqui, o 3, ele não pertence a essa solução S, porque é para fora, ele não está aqui dentro. É como se fosse a bolinha aberta no 3. Então tem essa característica aqui, bolinha aberta. Conjunto, quer dizer, o 3, ele realmente faz parte desse conjunto. E aí nós representamos isso como uma bolinha fechada. E aí, nesse caso, o número 3 também é solução. Então, colchete aberto, o número não está lá dentro, não faz parte da solução. Colchete fechado significa a bolinha fechada, significa que o número, o 3, está lá dentro do conjunto, faz parte da solução. O nosso segundo exemplo, 8 menos x menor ou igual a 5. Então, nesse caso, vamos proceder da mesma forma, menos x menor ou igual a 5 é o 8 que vai aparecer no lado direito, então menos 8, quer dizer, menos x menor ou igual a menos 3. Assim como a gente resolveu lá nas equações, nesse momento a gente multiplica por menos 1 para inverter, trocar o sinal de todo mundo. Então fica x e 3. Nessa situação nós temos um adicional aqui, uma coisa que aparece a mais, que é a troca desse sinal de menor igual para maior igual. Quer dizer, quando você multiplica ou divide por um número negativo, o sinal da desigualdade também altera. Se é maior, fica menor, se é maior igual, fica menor igual, ou vice-versa. Por que isso acontece, gente? Acontece basicamente porque eu posso fazer assim, ao invés de multiplicar por menos 1, imagine que eu troque de lado o menos 3 e troque de lado o x. Quer dizer, o menos 3 que está na direita vai para a esquerda, fica menos x mais 3, do lado direito fica 0. E agora o x que está do lado esquerdo eu vou passar para o lado direito. Então fica 3 menor ou igual a mais x. Dessa maneira, nós não multiplicamos nada por menos 1, não multiplicamos, não dividimos por nada negativo. E aí você tem a seguinte resposta: 3 é menor ou igual a x. Ou seja, se eu ler da direita para a esquerda, o x é maior ou igual a 3, que é a mesma resposta que nós obtivemos multiplicando por menos 1. Tem gente que se confunde com esse sinal de maior, igual, menor, igual, etc. Basta você analisar qual é o lado que está com o símbolo aberto aqui. Ó. A abertura do símbolo aponta para o maior. Sempre assim. Então, onde está aparecendo a abertura é o lado maior. Onde está aparecendo a abertura é o lado maior. Aqui também, a abertura é o lado maior. Então, a leitura você pode fazer da direita para a esquerda. X maior do que 3, maior ou igual a 3. Nesse caso aqui, se eu ler da esquerda para a direita, eu tenho 3 é menor ou igual a x. A mesma leitura, da direita para a esquerda, como eu disse, x é maior ou igual a 3. Então não tem como confundir, a abertura do símbolo representa o maior lado, o maior elemento. Nosso terceiro exemplo, 2x menos 7 é menor do que 2 que multiplica x menos 2. Então aqui nós temos uma multiplicação ainda para descrevê-la. Então 2x menos 7 é menor do que 2x menos 4. Portanto, nós teremos o 2x, esse 2 passa para cá, menos 2x, menor
o menos 4 já estava na direita, o menos 7 vem aqui junto com o menos 4, mais 7. Então, 2x menos 2x dá 0 menor do que 3. 0 é menor do que 3. Nós temos que interpretar, já que o x desapareceu da nossa inequação, o que nós temos aqui? Nós temos uma inequação original que é equivalente, é a mesma coisa que essa segunda, que essa terceira, que essa quarta. Se nós analisarmos essa quarta em especial, ela diz que 0 é menor do que 3. E 0 é menor do que 3 sempre. É verdade sempre. Isso significa que a inequação original é também verdadeira sempre. Ou, em termos mais matemáticos, a solução dessa inequação é o conjunto dos números reais, quer dizer, o x pertence aos reais, ou ainda, o x é qualquer número real. Se você fizer um teste e substituir o valor do x por 2, por 3, por menos 1, por 0,14, qualquer número real, você vai observar que o lado esquerdo, o número que está à esquerda, é de fato menor do que o número que está à direita. Então nós temos o nosso último exemplo, x menos 4, que multiplica x mais 1 maior ou igual a zero. Quer dizer, nós temos duas expressões algébricas, ou ainda dois números, que eu vou chamar de a e b, multiplicados maior ou igual a zero. Quer dizer, quando que um número vezes outro é maior ou igual a zero? Pessoal, a resposta disso é a regra dos sinais. Então nós vamos analisar os números individualmente e fazer a regra dos sinais. E não importa se nós temos dois números multiplicados, ou se tivéssemos três números multiplicados e ainda dividido por um outro número. Então, nós temos quatro números envolvidos. Eu tenho a multiplicação entre 3 dividido por um quarto número. Isso tudo representa a regra dos sinais. Bom, voltando ao nosso caso, o caso original, quando é que x menos 4 que multiplica x mais 1 vai ser maior ou igual a zero? Então, para isso eu tenho que saber quando que x menos 4 é positivo e o x mais 1 é positivo, e quando que o x menos 4 é negativo e o x mais 1 é negativo também. Porque assim eu vou ter positivo vezes positivo vai dar positivo, e negativo vezes negativo também vai dar positivo, que é exatamente o que o problema exige, que o resultado seja maior ou igual a zero, seja positivo ou zero. Então nós vamos fazer isso, nós vamos pensar quando que x menos 4 é positivo, quando que x menos 4 é negativo, quando que x mais 1 é positivo, quando que x menos 1 é negativo, e fazer a regra dos sinais. Essa análise a gente faz da seguinte forma. Vamos fazer uma análise do x menos 4. Então, x menos 4, vou colocar uma referência aqui. O x menos 4, ele vale 0 quando o x é igual a 4. Quer dizer, aqui no número 4, esse número vale 0. Quando o x for maior do que 4, o número é positivo. Né? Por exemplo, se eu pegar x igual a 6, é maior do que 4. Tá aqui assim. 6 menos 4 vai dar 2. Realmente é positivo. E quando o x for menor do que 4, por exemplo, 3, 2, 1, 0, etc., esse número vai ser negativo. Então, para o lado esquerdo vai ter sinal de negativo. Essa mesma análise a gente vai fazer para x mais 1. Então, num outro esquema, vamos fazer aqui o x mais 1, ele vai ser 0 quando o x for igual a menos 1. Portanto, aqui o ponto menos 1, o valor vai ser 0. A direita vai ser positivo e a esquerda vai ser negativo. E aí o resultado da multiplicação de x menos 4 com x mais 1 vai ser uma regra do sinal. Então nós vamos fazer um terceiro esquema, colocar a referência 0, agora temos a referência menos 1, a referência 4, e nós temos a análise de sinal. Quer dizer, à direita do 4 vamos ter mais vezes mais, que dá mais. Entre o menos 1 e o 4 nós vamos ter menos com mais, vai dar menos. E à esquerda do menos 1, menos com menos, que vai dar mais. Portanto, esses serão sinais do produto de x menos 4 com x mais 1. Como o zero também é admitido, eu quero maior ou igual a zero, quer dizer, positivo ou zero,
Esses dois pontos, o 4 e o menos 1, também fazem parte da solução. Por isso, bolinha fechada neles. E aí a gente termina escrevendo o conjunto solução. Solução igual x é um número real, tal que o x ele tem que estar à esquerda do menos 1 e à direita do 4. Quer dizer, x é menor do que menos 1 ou x é maior do que 4. Representando isso na notação de intervalos, vai ser de menos infinito até o menos 1 fechado no menos 1, união com 4 até mais infinito. Pessoal, para encerrar com os exemplos e com a aula, vamos supor que nós tivéssemos x menos 4 dividido por x mais 1, e eu gostaria de saber quando esse número é menor do que zero. A situação é exatamente a mesma do exemplo anterior, que nós tivemos a multiplicação. Nesse caso é uma divisão. Quando que a divisão entre dois números é menor do que zero? É negativa. Então, quando você tem aqui agora a análise de sinais. Quando que a divisão é negativa? Quando eu tenho mais dividido por menos, ou quando eu tenho menos dividido por mais. Quer dizer, eu tenho números divididos com sinal trocado. Nessa situação, eu tenho o resultado negativo. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos analisar o sinal de cada um desses termos, desses números, individualmente. Quer dizer, x menos 4. Como é que fica o sinal dele? Para analisar o sinal, é bem interessante a gente analisar quando é igual a zero, e aí o x vai ser igual a 4. Quer dizer, no x igual a 4, ele vale zero. Esse número aqui vale zero. Para x maior do que 4 vai ser positivo, para x menor do que 4 vai ser negativo. Então está aí a análise do sinal para o primeiro número. Se eu fizer a mesma ideia, o mesmo raciocínio para o segundo número, eu tenho quando que x mais 1 é igual a zero? Quando o x for igual a menos 1. Então, o menos 1 vai estar aqui. À esquerda do menos 1 eu vou ter negativo, à direita do menos 1 eu vou ter positivo. E aí, com esses dois sinais, eu vou fazer a divisão, quer dizer, eu vou fazer a regra dos sinais. Eu vou pegar aqui a nossa referência ao zero, o menos 1 está aqui, o 4 está mais ou menos aqui, e vou fazer a regra do sinal. Olha só, fica assim. Mais com mais dá mais, aqui na direita do 4. Entre menos 1 e 4 é menos com mais, vai dar menos. E à esquerda do menos 1 é menos com menos, que vai dar mais. Como eu estou interessado no conjunto de valores que essa divisão vai dar negativa, quer dizer, essa divisão vai dar negativa aqui nessa faixa. Não pode ser igual a zero, menor ou igual a zero, é só menor do que zero, quer dizer, é só negativo. Então a solução é bolinha aberta no 1 até bolinha aberta no 4, ou seja, a solução é aberto em 1, menos 1, aberto em 4. Então essa seria a análise de uma inequação onde você tem uma divisão. Mas em essência ela é exatamente igual a ter um produto. A gente faz análise de sinal para cada expressão algébrica individualmente e depois faz a regra do sinal. Hoje falando sobre equações e inequações do primeiro grau. Nós discutimos aqui todos os detalhes, analisamos com calma, porque as ideias são mantidas para resolver qualquer equação e inequação. A próxima aula vai tratar de equações e inequações do segundo grau, e aí você vai perceber que todos os detalhes são os mesmos. Basta você adaptar o método para aquele caso. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!